tenho problemas com pornografia, mas eu estou conversando com alguém. Brother, se você tem problemas com pornografia e você está conversando com alguém, pare de conversar. A pornografia ela é fruto de um gatilho, de uma ansiedade, de um prazer que você necessita sentir. E aí, se você vai se relacionar com alguém sem ter em mente uma data de término, isso é gatilho para que você possa levar para algo muito mais complicado, muito mais sério. Primeira coisa que você tem que fazer, você está reconhecendo que, cara, você está viciado nisso. Procure alguém para te discipular. Abra o seu coração e junto com essa pessoa descubra quais são os gatilhos que te fazem acessar a vídeos eróticos, que fazem se masturbar. Procure então achar a causa principal disso. A partir disso, cara, comece a buscar o Senhor. Porque essa é uma matemática que ela é básica, mas ela precisa ser feita. A pornografia, ela traz prazer. E ela traz prazer imediato. Só que se ela fosse boa, ela traria prazer eterno. Então você precisa replicar isso várias vezes. O Senhor Jesus, ele te traz prazer eterno. Só que talvez o prazer não é o imediato como você espera. Como que eu consigo lutar com uma coisa que me dá prazer? Colocando outra coisa que dá mais prazer ainda no lugar. Então você precisa fazer a conta. Eu quero viver algo imediato ou eu quero viver algo eterno? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jadiel Anacleto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre política, religião, ciência, tecnologia e todas as esferas que um cristão deve estar para viver a grande comissão. E hoje eu estou num cenário um pouco diferente, com uma pessoa muito especial, que é a senhorita ou a senhora Anacleto. Então, gente, esse episódio ele surgiu basicamente de um vídeo que eu fiz no Instagram perguntando sobre dúvidas que as pessoas tinham sobre casamento, sobre namoro, sobre solteirice, sobre relacionamentos de modo geral. E aí eu pensei, cara, por que não trazer isso para a pessoa que eu estou dividindo aí a casa faz um ano? Então seja muito bem-vinda, senhorita. Muito obrigada. Obrigado. Então, eu vou começar já direto com a primeira pergunta para a gente já começar a responder o pessoal, ok? E a primeira pergunta é o seguinte, como que vocês lidam com as diferenças dentro do casamento? Então, acho que posso começar? Pode. Então, acho que uma das coisas que eu mais tive como diferença dentro do casamento é nós somos indivíduos totalmente diferentes. Então, se você entra numa relação procurando ser igual ao seu cônjuge, cara, nem namora. Então, a relação ela é feita de duas pessoas que elas são diferentes. Elas vão pensar de maneiras diferentes, é uma cultura diferente. Eu lembro que uma das coisas que eu senti foi que a Bruna é uma pessoa totalmente toque físico. Então, ela gosta demais de estar abraçada, de cafuné e toda aquela coisa. E eu sou uma pessoa eu gosto de tempo de qualidade, mas você não precisa me tocar. A gente consegue se relacionar sem touch. E eu lembro que nas primeiras semanas eu acabei achando um pouco estranho e tal, mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a sentir falta daquilo. Então, não encostar, não estar perto um do outro, para mim era estranho. E também existem coisas muito cômicas. Então, por exemplo, a minha família sempre teve a mania de secar a pia com um paninho, torcer, dobrar o paninho e deixar do lado da torneira. A família da Bruna tem a mania de secar a pia com um paninho, torcer e jogar o pano dentro da pia. Deixar escondido. Deixar escondido. E aí, nas primeiras semanas, a gente discutia para quem deixava o paninho no lugar certo. Então, você percebe que existem muitas diferenças. Mas eu acho que toda a diferença ela se resolve com o serviço, com a humildade, né? Uhum. O casamento ele é uma escola da humildade, né? Então, é onde os dois lados precisam aprender a ceder. Então, se os dois estão, digamos assim, né, convencidos daquilo e nenhum quer ceder, a sua casa vai virar um campo de guerra. Então, vai haver muitas brigas, muitas discussões. Sim. A partir do momento que a gente aprende a ceder, a abrir mão, torna a casa, o espaço se torna mais leve. Então, óbvio, não estou falando que é fácil isso, é muito difícil, mas é algo muito importante. Tendo a humildade dentro do casamento, dentro de um relacionamento, você entende mais um ao outro. E isso é o que torna muito especial também. Óbvio, as diferenças é o que torna o casal, é o diferencial do casal, né? Então é algo sim muito importante. Mas saber escutar o outro, escutar o lado do outro é muito importante. E saber também ceder, abrir mão, às vezes, daquilo que a gente pensa, das nossas convicções, muitas vezes, né, da forma como a gente quer fazer. Sim. Isso é muito importante também.
A gente está aqui um para servir o outro. Então não existe uma resposta certa, né? Não existe um dono da verdade. Os dois estão tentando fazer esse lar ser de fato um lar. É. Então não é só uma casa, não é só um prédio, é uma família, né? E família a gente sabe que é muito importante. A segunda pergunta é: Deus tem uma pessoa certa para cada pessoa? Não tem. Eu acredito muito que existem pessoas que caminham no mesmo propósito, no mesmo direcionamento, né, nas mesmas convicções, naquilo que acreditam. Eu não acredito que existe somente uma pessoa no mundo inteiro que foi feita para você ou específico para mim, Hum, mas existem pessoas que caminham no mesmo propósito de vida que você. E são essas pessoas onde você, de repente, pode encontrar um parceiro de vida, um parceiro para caminhar com você. Óbvio que também tem muito a questão, né, da aparência, que é muito importante sim, também, você precisa se sentir atraída por aquela pessoa. Eu digo que o principal, né, o ponto principal é você olhar muito para o caráter da pessoa, sim. né, para o homem, o caráter que a mulher tem. Então, ver os princípios que ele acredita, que ele segue, que ele tem como fé, isso é muito importante. E tipo assim, cara, se existe uma pessoa certa é porque tem uma pessoa errada. Você tem que avaliar aquilo que você tem para sua vida. Então a gente tinha uma conversa no nosso namoro que existiam coisas que eram negociáveis e outras que eram inegociáveis. Então pra gente era inegociável entrar numa relação onde não queria ter filhos. Nós queríamos formar família, nós queríamos ter filhos. Perfeito. Então você precisa observar aquilo que Deus tem comunicado para você, aquilo que você tem como plano de vida, projeto para o seu futuro, e a partir disso você vai conseguir definir quem é a pessoa certa para você. Mas é como ela falou, cara, não vai ter a pessoa exclusiva, específica, a sua cara metade. Até porque duas pessoas pela metade não formam uma pessoa inteira. Então essa metade da laranja que todo mundo fala não existe. Então duas pessoas pela metade, quando se juntam, tem duas pessoas pela metade. Então se eu tenho crise de identidade, eu não sei quem eu sou, cara, eu tenho algumas inseguranças. A Bruna também tem. Quando a gente se relacionar, eu vou pedir para que ela responda a minha crise, mas ela também tem. Então das duas uma, ou eu vou esvaziar ela, ou nós dois vamos ficar totalmente vazios. E aí começa a frustração e a defraudação. Então, cara, saiba quem você é em Deus, saiba aquilo que você tem no Senhor, aquilo que você tem para sua vida, e aí a partir disso você começa a procurar uma pessoa para poder se relacionar. Aí a outra pergunta ela foi o seguinte, ó: como posso viver a minha vida de solteiro sem ficar ansioso? Vivendo ela no Senhor. Então, a partir do momento que a gente entrega os nossos sonhos, os nossos planos para o Senhor, a gente entrega o nosso coração a Ele. E a gente está disposto a dizer, Senhor, que a sua vontade seja feita. E a partir do momento que a gente descansa o nosso coração nele e, óbvio, pratica as coisas que o Senhor tem nos entregado ou serve na nossa igreja, no nosso local, serve a nossa casa, trabalha, vai construindo a sua vida, né? A partir do momento que a gente vai fazendo tudo isso alinhado, com o coração entregue ao Senhor, o Senhor, ele vai preparando o momento e ele vai te preparando e preparando a pessoa para que na hora certa vocês dois venham se encontrar e alinhados venham estabelecer um relacionamento. E outra coisa que é bem importante, a gente trata a solteirice como um problema. Só que a pessoa mais importante da história, ou a melhor pessoa que já existiu na Terra, ela foi solteira, e foi Jesus. E você não vê Jesus com crise de identidade ou ansioso porque ele estava solteiro. Então ele vai vir buscar sua noiva, que é a igreja, só que você não vê Jesus desesperado porque ele estava solteiro. Ele tinha provavelmente pessoas, amigos que iam casar. Ele foi em festas de casamento. Só que ele não deixava que essa carência fazia com que o propósito dele fosse deixado de lado. Não negligencie a sua solteirice. Cara, o solteiro ele cuida das coisas do Senhor. Então, viaje, tenha amigos, cara, faça conquistas pessoais, busque intensamente ao Senhor, cara, faça a missão, se envolva com as coisas de Deus. E quando chegar o tempo certo, o período certo, ou você encontrar pessoas, ou a pessoa que combina com você, cara, aí sim você vai conseguir ter uma família que você tanto sonha. Eu vejo muitas pessoas com vergonha porque elas estão solteiras. E não é vergonhice nenhuma. Cara, mas eu tenho 30 anos, 40 anos eu estou solteiro. Cara, você foi escolhido então para esse tempo,
para que você possa cuidar das coisas do Senhor. Claro, você precisa observar o seu caráter. Não seja um cara chato que procura a pessoa perfeita sem antes buscar também a perfeição. Jesus fala, olha, se você quer julgar, se prepara porque a régua vai ser a mesma. Então, se você quer ter a pessoa certa, se preocupe em ser a pessoa certa para uma outra pessoa. Só que, se você, cara, está envelhecendo e não encontrou alguém ainda para que você Compartilha a consiga vida, né? casar, compartilhar a vida, cara, tranquilize seu coração e foque naquilo que é eterno. Cara, foque em cuidar de pessoas, foque em ser alguém que vive em santidade. Então, nós temos algumas pessoas próximas de nós, cara, que eles são com uma idade bem avançada e ainda não casaram. E essas pessoas, elas são muito felizes. Então, não entre numa relação achando que aquela pessoa vai te fazer feliz. A única pessoa que te consegue fazer feliz de verdade é Jesus. E se você não consegue ser solteiro e feliz com ele, não é um casamento que vai te ajudar. Sinto muito. Não vai ser, cara. Então, você precisa, cara, resolver esse BO, essa tua carência, essa tua necessidade. Entender, cara, Jesus me faz completo. Entende? E claro, o casamento é muito bom, é muito legal você compartilhar a vida, mas respeite o processo de cada coisa. Então, eu estava conversando com um colega esses dias e ele disse, Jadiel, a ansiedade ela é um convite à oração. Então, se você está ansioso com algumas coisas, derrame aos pés do Senhor. Cara, ore por aquilo, entende? Entregue ao Senhor aquilo que está fazendo seu coração chorar, aquilo que está fazendo você se preocupar, para que você possa realmente administrar todas as suas emoções, ok? Faz sentido o que eu estou falando? Outra pergunta, eu achei essa muito bacana e você vai conseguir responder ela muito melhor do que eu, porque ela é para mulher. Então, né, faz mais sentido, que é como ser uma mulher que agrada o coração de Deus. Eu creio que existem alguns pontos que são principais, primordiais. O primeiro deles, que eu diria, é ter um tempo de qualidade com o Senhor. Tem um tempo intencional, onde você busca o Senhor, busca a sua palavra, tempo de oração, principalmente também. A oração não é um momento só para a gente falar e colocar as coisas para fora, mas é um momento da gente ouvir também do Senhor a respeito daquilo que nós precisamos mudar, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Então, o tempo de intimidade, o tempo com o Senhor, é o momento onde o Senhor vai nos preparar, vai nos moldar também. Nesse tempo onde o bicho pega, onde o Senhor coloca muitas coisas que precisam ser mudadas em cada uma de nós. E o segundo deles, caminhe em obediência ao Senhor. Caminhe em obediência à sua palavra, aquilo que Ele tem entregado a você. Muitas vezes nós mulheres temos muitos sonhos, né? Eu sempre converso com as meninas no PG, que a gente, desde pequena, nasce vendo filmes de princesa, lendo livros de romance, e a gente cria muitas coisas, muitos sonhos, muitos planos, e a gente acaba se perdendo nisso às vezes. Então a gente cria uma história como se fosse acontecer na nossa vida, só que às vezes não é aquilo que o Senhor tem planejado para sua vida. Às vezes o Senhor quer fazer algo diferente em você, quer que você seja diferente do restante de todo mundo, né? Todo mundo tem a sua individualidade. Às vezes não vai ser igual todo mundo. Não vai ser no mesmo tempo que todo mundo, que acontece, por exemplo, um namoro, um casamento, um noivado. Então, busque o Senhor, busque caminhar em obediência a Ele, sabe? Tenha isso como o principal do seu coração. E creio que, juntando tudo isso, você vai se tornar uma mulher sábia, uma mulher temente ao Senhor, que busca Ele. Então, quando a gente fica, às vezes, olhando para muitas coisas fora, a gente perde a nossa própria identidade. Então, a gente não sabe quem a gente é, a gente fica perdida nisso. Então, quando a gente está focado naquilo que o Senhor tem entregado para a gente, e quando a gente busca Ele, a gente começa a criar a nossa identidade formada nele. Então, você vai ser uma mulher que vai ter uma identidade muito firme, muito forte, mas que vai ser forte baseada naquilo que o Senhor acredita em você. Eu gosto muito, né, do texto de Provérbios 31 que fala sobre a mulher virtuosa, né? E ali a palavra virtuosa vem a mulher de guerra. Então ela está pronta para entrar em batalha. Só que é uma mulher de guerra que ela é submissa. E submissão não é você ser escravo, é você estar debaixo de uma missão. E a missão é aquela que Deus te deu, de servir a casa, de servir as pessoas, de servir a um outro. E eu acho muito interessante porque a gente sempre assimila a responsabilidade do homem por causa do texto de Efésios que fala, os esposos, os maridos, amem como Cristo amou a igreja. Só que para ter a mulher de Provérbios 31, existe também o homem de Provérbios 1. Então, Salomão foi muito inteligente nisso. Eu não consigo ter um sem o outro.
Então, para mim ter uma mulher que ela cuida do meu lar, eu preciso de um sacerdote que ele cuida da casa, que ele busca ao Senhor para que essa casa seja edificada, seja um altar. Então, macho, antes de você querer, cara, buscar uma mulher de Deus para você, seja você um homem de Deus que ela precisa. Então não faz sentido você querer arranjar uma mulher para você casar, porque é o sonho da sua vida, mas você não é o homem que ela precisa. Um homem que guia com valor, cara, um homem que é manso e humilde, um homem que está prestes a servir, um homem que dá a vida, ok? E a gente às vezes olha para esse dar a vida como, eu morro pela minha esposa. Perfeito. Mas por que você está querendo morrer por alguém e não consegue viver por alguém? Não faz sentido você querer se matar por uma pessoa que você ama, mas você não consegue viver por ela. Entendeu? Então, se a gente não conseguir ter esse equilíbrio de um homem e de uma mulher, cara, que os dois agradam o coração de Deus, a gente não tem uma casa que agrada o coração de Deus. A gente não tem esse sacerdócio vivo que nós tanto queremos. A outra pergunta que eu achei muito bacana, ela é o seguinte: por que falam que é errado orar para saber se Deus apoia o namoro? A gente orou, mas a gente ora por tudo. Então, por exemplo, quando a gente faz compra do mês, a gente ora antes de guardar as compras, porque a gente agradece ao Senhor pelos recursos que Ele deu e para que Ele abençoe aquela refeição. Então, você não pode orar só porque você quer alguém. Então, o Charles Spurgeon, ele usa um exemplo que eu gosto demais, que ele fala que a oração é como uma corda e um sino que estão no céu. Então, quando você puxa a corda na terra, o sino balança no céu e Deus ouve. Então, a oração, ela não serve para você fazer pedidos e Jesus ou o Espírito Santo, que é a sua fada madrinha, vai lá e realiza. A oração, ela serve para que você busque ao Senhor, ouça aquilo que Ele quer que você faça, aquilo que Ele quer que você se torne, para que você possa, então, também, cara, ser tudo isso e Ele também realizar aquilo que está no desejo do seu coração. Então, não é errado você orar para namorar. Só que tem duas coisas que são bem perigosas a gente precisa observar. A primeira delas, tem gente que diz que ora, mas na verdade está pegando e aí só quer usar isso como justificativa, entendeu? Então, ao invés de botar a língua dentro da boca da outra pessoa, cara, pega a sua língua, mantém no lugar e coloca aos pés de Jesus. Sacrifica ela para que, cara, um altar seja levantado. Então, ao invés de você pegar e ficar orando para que Deus te dê uma pessoa, cara, ore para que você se torne alguém em Jesus e que você seja essa pessoa. Entende? Então, não é errado você orar para namorar, mas é errado você orar só porque você tem desejo de conquistar as coisas. Você concorda comigo? Você quer agregar mais uma coisa? Não. Não, lapada seca mesmo, ok? Esquece. Essa aqui é bem legal. O que vocês buscavam em um futuro cônjuge? O que você viu em mim? Então, eu sempre falo para as pessoas que caminham junto com a gente. Eu sim tinha algumas coisas por fora que eu queria, que eu desejava num homem que eu buscava, que eram coisas que me atraíam. Olho azul, moreno. Exato. Mas o principal para mim era o interior da pessoa. Eu queria um cara que fosse semente ao Senhor, que buscasse Ele, um homem que trabalhasse, né, que cuidasse, que pudesse trazer o sustento para dentro de casa. Cara amigo, parceiro, que compartilhasse da vida. Fala que eu tô escutando. Mas acho que o principal era isso, que fosse um homem com caráter, sabe? Que amasse ter uma família, que buscasse construir uma família, construir as coisas junto. E que fosse um cara que realmente eu olhasse para ele, pudesse olhar para ele e poder ver um pouco de Cristo nele, sabe? Então, isso eu acho que era um dos pontos principais. Óbvio que a parte do exterior importava muito, né? Até porque a gente precisa se sentir atraída pela pessoa com quem a gente está se relacionando, com quem a gente namora, com quem a gente vai casar. Porque senão não tem como, né? O interior, ele é muito importante e ele vale muito mais do que isso. Porque não adianta você casar com uma pessoa que é bonita, porque vai chegar na velhice, a pele vai começar a cair, vai tudo começar a cair. Mas se ela não tiver integridade, caráter, aí você tá ferrado. Os meus pais me ensinaram desde criança, e uma das coisas que eu levei pra vida, assim, era que a pessoa que eu me relacionasse, ela tinha que amar mais a Jesus do que a mim. Porque se ela aprendesse a amar a Jesus, certamente ela aprenderia a me amar. E isso é uma das coisas que eu buscava na minha futura esposa. Então, ela tinha que amar mais a Jesus do que a mim. Porque se ela conseguisse amar Ele, ela ia conseguir me amar porque eu sou imperfeito.
Então ela ia aprender a me perdoar, ela ia aprender a me tolerar, ela ia aprender a aceitar, mas também a me corrigir, a me exortar. Então, uma pessoa que amasse a Jesus com todo o seu coração, uma pessoa que me fizesse falta. Então, hoje eu converso isso com os meninos que eu discipulo, que é, eu saio de casa pensando na hora que eu vou voltar. Eu tenho uma casa e ela é muito bacana, nós temos uma casa, mas eu tenho um lar. E aí esse que é um ponto muito importante. Então, eu tenho o desejo de voltar para casa. É uma pessoa que ela transforma o ambiente, cara, que ela nos faz se sentir protegidos, cuidados, amados. E claro, também existe a questão do estereótipo. Então, eu tinha alguma listinha de pré-requisitos. Então, loirinha. Eu tinha anotado uma vez, quando eu era criança, que a minha esposa tinha que ser mais baixa do que eu, porque a minha mãe usava muito salto alto. Meu pai era mais alto que ela, então ela usava salto, feliz da vida, e ficava menor que meu pai. Então, para que minha esposa pudesse usar salto, ela tinha que ser baixinha, porque na época não era tão alto, né? Então, existem várias coisas que eu tinha como desejo e o Senhor foi cumprindo todas elas. Mas um conselho que eu dou para quem está procurando namorar agora, espiritualize o que precisa ser espiritualizado, mas também naturalize aquilo que é natural. Então, tudo começa a partir do espírito, mas nem tudo que você faz é espiritual. Um exemplo, você tem que buscar uma pessoa, cara, que ela é íntegra, que ela serve ao Senhor Jesus, mas que ela também faz os seus olhos brilharem, que você é apaixonado por essa pessoa. Então, assim como o seu espírito, que é alguém, cara, que trabalha junto, mas também a sua carne, que é alguém, cara, que te agrada, que é belo aos seus olhos. Então, traga isso não como algo anormal, mas como natural. Então, cara, eu estou buscando uma vida espiritual, mas eu também tenho um corpo físico. E, cara, o meu corpo, os meus olhos, eles contemplam a glória do Senhor, mas também contemplam as pessoas que eu admiro. E essa era uma das coisas que eu tinha como objetivo, ok? E o resto, meus amigos, é história, ok? Essa pergunta aqui, ela é bem cabreira, que é o seguinte. Tenho problemas com pornografia, mas eu estou conversando com alguém. Posso falar? Pode falar. Então tá. Brother, se você tem problemas com pornografia e você está conversando com alguém, pare de conversar. A pornografia ela é fruto de um gatilho, de uma ansiedade, de um prazer que você necessita sentir. E aí, se você vai se relacionar com alguém sem ter em mente uma data de término, isso é gatilho para que você possa levar para algo muito mais complicado, muito mais sério. Primeira coisa que você tem que fazer, você está reconhecendo que, cara, você está viciado nisso. Procure alguém para te discipular. Abra o seu coração e junto com essa pessoa descubra quais são os gatilhos que te fazem acessar a vídeos eróticos, que te fazem se masturbar. Procure então achar a causa principal disso. A partir disso, cara, comece a buscar o Senhor. Porque essa é uma matemática que ela é básica, mas ela precisa ser feita. A pornografia, ela traz prazer. E ela traz prazer imediato. Só que se ela fosse boa, ela traria prazer eterno. Então você precisa replicar isso várias vezes. O Senhor Jesus, ele te traz prazer eterno. Só que talvez o prazer não é o imediato como você espera. Como que eu consigo lutar com uma coisa que me dá prazer? Colocando outra coisa que dá mais prazer ainda no lugar. Então você precisa fazer conta. Eu quero viver algo imediato ou eu quero viver algo eterno? Então, o casamento, cara, ele é para ser eterno. Ou pelo menos até que um de vocês morram. Então, antes que você entre para dentro de uma relação e deturpe um ao outro, estupre, abuse um ao outro, psicologicamente, emocionalmente, sexualmente, cara, resolva teus BO primeiro. Eu tinha um colega que frequentava um grupo comigo de jovens e uma vez ele disse isso bem abertamente, né? Cara, se a minha esposa ela não transar comigo todos os dias, eu vou me acabar no banheiro. E ele era um cara totalmente viciado nisso. E eu não preciso nem te falar que o casamento dele foi uma desgraça. O casamento ele é para ser uma bênção, é para ser duas pessoas se entregando umas às outras. Quando você se masturba, quando você assiste vídeos eróticos, você tá, cara, criando pactos de sangue. O sêmen ele é um sangue que você, talvez não é a cor que você tá acostumado, mas ele é um sangue e você tá tendo pactos com pessoas escravas sexualmente, mas espiritualmente. E você precisa se libertar disso. Então, não converse com ninguém. A única pessoa que você tem que conversar no meio desse processo todo é com o Senhor Jesus. É que ele te apresente alguém que, cara, que venceu isso ou que sabe como vencer para que você possa passar. Eu já tive que lidar com diversos jovens com N situações e, cara, é muito difícil. Geralmente você, quando tem uma outra pessoa envolvida, você escolhe a sua namorada ou seu namorado do que é o seu próprio líder que está te aconselhando.
E perceba que os gatilhos, eles acontecem tanto para homens quanto para mulheres. A estatística hoje diz que é 50-50. Então, aquela ideia de que só os homens se masturbavam, hoje, cara, é ao contrário. As mulheres estão fazendo mais do que os homens. Porém, os gatilhos que elas estão utilizando talvez não são o que a gente usa como homem. Então, por exemplo, um homem acessa o seu Instagram, vê um vídeo erótico e fechou. Uma mulher, o processo é mais lento. Então, talvez, menina, você não sabe, só que você tem um livro erótico na sua cabeceira, de romance. Não, mas não tem nenhuma cena de sexo, mas a forma como aquele personagem segura a mulher da história, a forma como ele valoriza aquele homem, te faz imaginar um homem perfeito. E aquilo acaba sendo um ciclo vicioso, e quando você menos espera, você também está sendo viciada na pornografia, só que não na tela, ou não como os meninos, mas tem o mesmo problema. Então não converse com ninguém agora a não ser Jesus. Tente resolver isso antes de você entrar dentro de uma relação. É muito importante você tratar isso em você primeiro, antes de entrar dentro do relacionamento. Até porque você vai atraindo não só o Senhor, mas aquela pessoa também. Então, você está consumindo aquilo e você vai estar pecando todos os dias, né? Tem pessoas que às vezes precisam consumir isso todos os dias, nem que seja 5 minutos. Mas sentir a necessidade, o prazer. Aí vem o arrependimento, vem o, né? Você Remorso. fica o remorso, você fica aquela coisa, meu Deus, de novo e tal. Só que existe diferença entre o arrependimento, né? Entre o remorso. O remorso, você se arrepende daquilo de certa forma, mas Uma vergonha. continua consumindo aquilo e não para. E O arrependimento. o arrependimento é quando você realmente entende que aquilo é errado, que não é certo e que aquilo não vai estar agregando nada à sua vida, né? Só vai estar realmente te fazendo pecar cada vez mais. E aí onde você se arrepende, você realmente fala, não, a partir de hoje deu, a partir de hoje chega, eu não posso, eu não quero mais isso para minha vida. E aí é onde você entra também, você precisa analisar o que tem te levado a consumir isso, o que tem feito você cair nesse pecado. Às vezes é uma série, um filme, aquelas cenas. Hoje em dia as nossas séries, nossos filmes estão cheios disso. É difícil tu encontrar algum filme que não tenha alguma cena erótica, alguma cena que vá te trazer um prazer ou vai te excitar. Então você precisa ver aonde é o seu gatilho e cortar aquilo da sua vida. Então, às vezes vai ser um Twitter da vida que você vai ter que cancelar a sua conta. Às vezes vai ser uma série, um filme onde você vai ter que analisar muito bem antes de começar a consumir. Então isso é muito importante. E não esqueça, remorso é diferente de arrependimento. Exatamente. É só uma vergonha que você tem por um pecado que você sabe que é errado. Última pergunta, e ela é bem interessante e bem prática. Então, não aguento mais comparar meu relacionamento com os outros. Como mudamos isso? Vou te dar uma dica. E eu vou te fazer uma pergunta também. O que você está olhando? Então, a gente é aquilo que a gente contempla, a gente é aquilo que os nossos olhos observam. Então, uma dica para você parar de se comparar é pare de olhar. Cara, cancele seu Instagram. Pare de seguir certas pessoas. Então, às vezes você está usando roupas que não eram para ser suas, bagagens que não são suas. Então, quando você compara a sua vida com as demais pessoas, você está, cara, usurpando aquilo que Deus tem para você. Porque, cara, Deus tem um projeto único para cada pessoa, e aí você almejar aquilo que é do outro é impedir que o Espírito Santo faça aquilo que ele tem para você. Então, pare de olhar. Cara, se for necessário, para de seguir. Cara, para de curtir. Cancela, desinstala aplicativos para que você possa ser feliz. A pessoa que você deve olhar e almejar é Cristo. E nada mais. Faz sentido? Faz sentido. E até isso é um dos maiores problemas. A gente começa a olhar muito para fora, para as outras pessoas e esquece o que a gente está vivendo. Cada um tem sua singularidade. Cada relacionamento é diferente. E isso que torna legal, isso que torna especial. Então, o que seria se todo mundo fosse igual, todo relacionamento fosse igual? Exato. Não teria graça, né? Digamos assim. Mas cuide muito com isso, porque quando você começa a olhar muito para os outros, você vai trazer uma frustração, não só para você, mas dentro do seu relacionamento. Nem todas as pessoas têm a mesma condição de vida igual, não conseguem às vezes fazer uma viagem todo mês, não é todo mundo que é igual. Então, olhe para o seu,
E fala, cara, a gente é especial, a gente tem nossa singularidade nisso. E isso que importa. É o importante. E, óbvio, você precisa analisar os casais de fora, mas pega as referências boas. Pega os Isso. gestos, pega as ações, a forma como tratar, como agir dentro de um relacionamento com o seu cônjuge. Então, olhe isso como referência. Mas não esqueça, o seu relacionamento é o seu. Não é igual de nenhum outro. Exatamente. Certo? Então, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado. De nada. E comenta aí pra gente se você quer a parte 2. E aí a gente tenta gravar outro episódio novo. Ok? Bruna, muito De obrigado. nada. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau, gente.